Olá pessoal, eu sou Rafael Castro, vim apresentar para vocês o trabalho de detecção de fraudes em compras, projeto final do curso de mineração de dados complexos na Unicamp. Esse é o grupo Sinapse, está aqui informações do nosso time, fique à vontade para ler um pouquinho mais sobre cada um de nós. Então, apresentando rapidamente, vamos falar aqui uma descrição do problema, análise exploratória da base de dados, a implementação dos nossos modelos baseline, como que a gente evoluiu esses modelos a partir do baseline, os resultados finais e algumas considerações para uma aplicação real desse tipo de projeto. Então, a descrição do problema é: tratamos aqui da detecção de transações fraudulentas, que é uma atividade muito comum no setor financeiro. Acho que todos nós aqui já passamos por um caso em que fomos ou vítimas de fraude, ou pelo menos que fomos acionados ali para comprovar que nós mesmos que queremos fazer essa transação. Essa é uma atividade fundamental ali das instituições para diminuir perdas financeiras, proteger o patrimônio do cliente, preservar a reputação da instituição e a confiança do cliente, melhorar a experiência que ele tem, sabendo que tem uma camada de segurança adicional e mesmo o cumprimento de regulamentações. Então, esse problema é a detecção de fraudes em compras de cartão de crédito. Avaliamos um conjunto de dados de 100 mil transações online com informações que são disponibilizadas exatamente no momento da compra, que são, por exemplo, a data e hora da compra, o valor dessa compra, dados do cartão, do cliente, do lojista, a frequência de uso daquele cartão, informações como transações médias, a conexão que esse cliente está fazendo, uma transação online, de qual dispositivo, e features de uma empresa especialista ali em detecção de fraudes, que é a Vesta. Começando a análise exploratória, então a gente fala sobre a divisão de bases, então essas 100 mil transações foram divididas em conjunto de treinamento de 80 mil, conjunto de validação e conjunto de teste. Olhando essas bases, então a gente percebe um grande desbalanceamento de classes, o que já era esperado, falando de detecção de fraudes. Então apenas 3,4% dessas transações são fraudulentas. Isso já traz aqui um nível de dificuldade de identificação de uma classe minoritária. Avaliando um pouco a base de dados ali, principalmente as features que a gente tem. Então, entre todos aqueles assuntos que eu tratei anteriormente, a gente consegue ver aqui que temos 432 features, é um número bastante elevado, sendo a maioria delas numéricas, principalmente aquelas features que foram criadas pela empresa Vesta, que já são 339 features aqui. E outras 49 aqui são features categóricas, principalmente de identificação de conexão e informações aqui do cartão do cliente, ou match, que são quando o cliente informa alguma informação e você tem que bater na base de dados se ele informou corretamente ou incorretamente. Então, a primeira análise que a gente queria fazer era a análise de percentual de valores nulos nessa base, para entender ali se é uma base que está muito poluída ou que ela veio muito certinha, Então, a gente já consegue ver aqui que quando principalmente a gente olha as features da Vesta e aquelas variáveis de identificação da conexão, a gente tem valores nulos, sendo muito frequentes. Aqui próximo a 80%, chegando até quase 99% aqui de valores nulos. Outro ponto que é interessante de notar são os grupos que são formados. Então, muitas dessas variáveis, elas apresentam exatamente a mesma quantidade de nulos e, na verdade, estão exatamente nas mesmas posições. Isso indica que provavelmente elas são geradas a partir de uma mesma informação e podem trazer redundância, o que vai ser avaliado posteriormente. Fizemos uma análise então da temporalidade desses conjuntos para saber se eles foram extraídos de uma mesma janela de tempo ou se eles poderiam ser tratamentos diferentes, um sendo posterior ao outro. O que é muito comum, você às vezes pega ali um retrato de alguns dias e depois você avalia uma base em outros dias. Aqui não. Então, para que a gente pudesse então realmente treinar o modelo e avaliar ele dentro do que seria um mesmo espaço de tempo, a gente confirmou aqui que é exatamente isso que está sendo feito. Os conjuntos de teste, de treino, de validação, todos foram extraídos de uma mesma base temporal. A gente não tem exatamente o mesmo dia, essa variável de transaction DT aqui, ela não traz uma informação concreta para a gente, mas a gente consegue avaliar que ela está naquela mesma janela. O que foi possível extrair dessa variável foi, na verdade, a hora da transação, que é muito mais interessante. Isso aqui mostra para a gente um padrão muito comum ali de transações, que é um volume de transações muito menor, aqui a gente está avaliando o treino, e durante ali a madrugada, onde a gente tem esse volume menor, a gente tem então um maior percentual de fraudes. Isso é muito comum, já que o fraudador busca ali um período de menor atenção, tanto do consumidor quanto da instituição que está ali fazendo aquela segurança. Outra análise interessante é a parte de valor da transação, onde a gente trouxe aqui a transformação logarítmica desse valor, porque era muito mais fácil de avaliar assim, o gráfico fica um pouco mais balanceado. E a gente consegue ver aqui que transações de baixo valor e de alto valor apresentam índices de fraudes maiores. Isso também é uma coisa muito comum, porque o fraudador normalmente ele testa aquele cartão, vê que ele consegue fazer uma compra e aí depois ele executa uma compra de maior valor.
transações que são o comum do dia a dia ali, entre 50 e 200, aqui são dólares, acabam sendo transações normais e são menos suscetíveis à fraude. E olhando aquela correlação das variáveis numéricas, né, que a gente falou um pouco anteriormente na parte de nulos, fizemos alguns dos agrupamentos que a gente viu lá e a gente consegue ver aqui os clusters, que são clusters de variáveis que têm alta correlação entre si. Então, no mesmo grupo ali de muitas variáveis com o mesmo número de nulos, a gente tem esses clusters aqui que tem essa coloração vermelho escuro, que são correlação muito próxima ali de 1. A gente consegue ver isso em vários agrupamentos diferentes. Então aqui a ideia era conseguir extrair quais variáveis teriam informações redundantes e tentar uma diminuição de dimensionalidade. Outra hipótese, né, de alta redundância que a gente foi verificar foi com o PCA. Então, de uma forma um pouco mais simples, né, a gente fez um PCA ali na base, avaliando as componentes numéricas, e a gente conseguiu reduzir para 64 componentes daquele início lá de 380 que a gente tinha, e manteve ainda 95% da variância explicada. Então, realmente, é uma base que tem ali um alto percentual ali de redundância em suas variáveis. Bom, avaliando agora a parte de variáveis categóricas, né, a gente queria entender se, principalmente os valores nulos, eles eram muito importantes para a gente. Então, a gente traz aqui uma dessas variáveis, que é aquela variável M1, onde a gente consegue ver que mais de 40% eram valores nulos, mas esse valor ele é muito representativo, né? Ele tem uma percentual de fraudes aqui mais elevado, então é importante a gente manter essa informação aqui de variável nula. Já outros casos, né, a gente tem aqui como device info, onde o valor nulo que está aqui, ele é muito parecido dos demais. Então, aqui não tem muita relação de informação trazida dentro dessa variável nula. O que tem de dificuldade aqui nesse tipo de feature é que nós estamos tratando de 924 categorias, né? Existem features aqui com mais de 60 mil categorias, na verdade. Então, o tipo de encoding que a gente tem que fazer ele tem que ser bem selecionado. E, por fim, finalizando a análise exploratória, a gente fez também uma análise aqui com o TSNI para ver a separação dos casos de fraude com não fraude. Então, primeiro é importante a gente ver alguns casos de concentração de fraudes aqui. Aqui a gente tem um número bem balanceado, né, de fraudes e não fraudes, mas a gente também consegue ver muitas fraudes que estão isoladas e permeadas aqui num mar de círculos azuis que são os não fraudes. Então, o que isso indica, né, é que tem uma dificuldade da gente separar os casos de fraudes de não fraudes e a gente acaba necessitando de modelos não lineares para poder fazer aqui bordas muito mais complexas, né, do que apenas uma linha num gráfico 2D. Então, para a implementação do baseline, a gente trouxe aqui alguns objetivos principais, né, como tratar esses valores nulos, transformar variáveis categóricas por encoding, normalizar as variáveis numéricas, tentar diminuir a dimensão de 432 features que a gente tinha, tratar o desbalanceamento de classes e, por fim, pegar um modelo simples, como uma regressão logística para poder aplicar. Então, fizemos cada uma dessas etapas, né, com imputer simples, com target encoder, com standard scaler e aquele PCA com retenção de 95% da variância explicada. Na parte de balanceamento, utilizamos pesos ali inversamente proporcionais à frequência da variável. Então, a gente tinha ali um peso 27 vezes maior para o caso de fraude. E aplicamos, então, a regressão logística sem qualquer ajuste de parâmetros. Nesse caso, a gente trouxe um modelo que já foi bastante interessante, na verdade, né? Uma correção balanceada de 0,8% a 80%. Mas quando a gente entra aqui numa análise assim, com uma visão um pouco mais de negócio, a gente sabe do problema que isso tem, né? Então a gente continua ainda com uma alta taxa de falsos negativos, a gente está falando de 28% de fraudes que não são detectadas e geram perdas para os dois lados, tanto para o cliente quanto para a instituição. E ainda uma alta taxa de falsos positivos, 12%, é quase uma a cada 8 transações que a gente precisa entrar em contato com o cliente para poder perguntar se ele confirma aquela transação. E acaba que pode gerar uma abdicação de receita, né, se a gente tem que negar aquela transação por falta de contato. Então, a instituição também perde uma receita que ela poderia ter. Como evolução, então, buscamos aqui fazer um feature engineering, com encoding das categorias melhor, uma melhor seleção de variáveis, até criação de novas variáveis, e os testes de algoritmos diferentes. Então, aqui focamos principalmente em algoritmos baseados em árvores, mas também a utilização de uma rede neural, e, por fim, modelos de ensemble para ver se a gente consegue extrair o melhor de cada um desses modelos. Falando aqui dos feature engineering, dos tunings que a gente fez, então, o encoding de categorias, por exemplo, como a gente selecionou modelos baseados em árvore, a gente concentrou aqui no label encoding. No caso do XGBoost, a gente sabia que poderia ser interessante fazer um target encoding, mas ele trouxe baixo desempenho.
Então, seguimos com label encoding como a gente fez para as demais. Na seleção de variáveis, a gente tentou fazer aquela filtragem de features que tinham alta correlação, mas isso acabou trazendo um baixo desempenho, né? Pior do que o que a gente já tinha antes. Então, testamos outras coisas aqui, como uma filtragem de features com alto percentual de nulls, setamos a régua aqui em 90%, e isso trouxe um bom desempenho, melhor do que a aplicação do PCA que tínhamos anteriormente, apesar de não ter filtrado uma quantidade tão alta ali de variáveis. Tentamos criar novas variáveis, então aquela variável de hora de transação foi criada, trouxe um melhor desempenho para o modelo, mas outras variáveis de identificação do cliente, testamos aqui mesclar a informação ali do tipo de cartão com o endereço que ele tinha, acabou que não trouxe melhoria, na verdade piorou um pouco o desempenho do nosso modelo. E por fim, testamos aqui pesos de classes diferentes, então aqueles pesos inversamente proporcionais que havíamos comentado trouxeram realmente um melhor desempenho global, mas a gente tentou, por exemplo, dar um peso um pouco maior para fraudes, tentando melhorar a identificação de fraudes. O que realmente cumpriu, né? A gente detectou melhor as fraudes, mas a nossa acurácia balanceada acabou não ficando tão boa, então seguimos com os pesos inversamente proporcionais como anteriormente. Então, nos resultados dos modelos, todos os modelos testados aqui tiveram uma acurácia muito boa, apenas a rede neural acabou com uma acurácia pior do que o nosso modelo baseline, mas todos os outros tiveram uma melhoria, e o ganhador foi o Stacking Ensemble, com uma acurácia aqui próxima de 85%. Avaliando aqui os dados específicos de resultados, né, então uma acurácia balanceada de 84,61%, com uma taxa de falsos positivos abaixo de 10%, então muito menos ali o incômodo para o cliente, e uma taxa de falsos negativos de 21%, ou seja, quase 80% de fraudes detectadas. Pensando aqui como cabeça de negócios, isso significa uma melhoria na taxa de falsos negativos, ou seja, 25% menos fraudes passando detectadas, que é 25% menos perdas financeiras, e uma melhoria de falsos positivos. Então, 20% menos transações boas que estavam sendo contestadas. Então, uma melhor experiência para o cliente e menos daquelas transações que a gente nega sem necessidade e a gente abdica de receita. Então, os resultados já foram muito interessantes, mas a gente queria trazer considerações para uma aplicação real. A primeira é que, tendo um entendimento total das variáveis, um conhecimento pleno dos significados, a gente poderia fazer um feature engineering melhor, né? Identificando os clientes e o hábito de consumo, que poderia trazer um resultado melhor para aqueles modelos. O volume de dados de treinamento foi muito baixo para esse tipo de aplicação, né? Então, as instituições recebem normalmente milhões ou até bilhões de transações a cada dia de cartão de crédito. Então, tratar apenas com 100 mil é um exercício interessante, mas não é o que se vê no mercado hoje em dia. Na parte de desempenho versus economics, eu queria trazer um conceito interessante aqui, que é buscamos o modelo que tivesse a melhor acurácia balanceada, mas na verdade pode não ser o melhor resultado de negócio. A gente teria que ponderar um pouco melhor o custo daquelas fraudes e também o custo que a gente tem de comunicação, a efetividade de comunicação com o cliente, né? Qual que é a receita que a gente está abdicando. Então, com esses econômicos, a gente poderia, às vezes, fazer um tuning mais interessante, trazendo os resultados para o negócio mais sintonizados com o que ele gostaria. E, por fim, uma ponderação desses modelos por um nível de risco, né? Então, a gente tratou aqui transações de baixo valor e de alto valor da mesma forma, quando normalmente transações de baixo valor a gente consegue ter uma permissividade um pouco maior, né, de transações fraudulentas, e quando a gente fala de transações ali, vamos colocar acima de R$ 1.000, US$ 1.000, a gente gostaria de ter um olhar um pouco mais aprofundado e tentar pegar todos esses casos de fraudes. Ok, pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi o grupo Sinapse.